Olá, meu nome é Robson e este é o canal Vida. Abordaremos hoje um assunto de uma temática bastante interessante. Preces pagas, orações pagas. Qual o valor para Deus, para a autoespiritualidade, para os anjos, como algumas religiões os chamam, os bons espíritos, os superiores, das preces que são pagas, das quais vamos lá, depositamos, entregamos nosso dinheiro para um religioso e ele realiza essa prece para nós. Para atendermos à necessidade de alicerçarmos tudo que nós vamos falar, vamos fazer uma breve leitura do Evangelho em que é apontada essa questão. Aqui nós temos em Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47, o seguinte: Jesus julga os escribas. Como todo o povo o escutasse, ele disse aos discípulos: Cuidado com os escribas que sentem prazer em circular com togas, gostam de saudações nas praças públicas, dos primeiros lugares nas sinagogas e de lugares de honra nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas orações. Esses receberão uma sentença mais severa. Vamos ver em outra fonte. Mesmo Lucas, capítulo 20, versículo 45 diz: E ouvindo-o, todo o povo disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas que querem andar com vestidos compridos, ou seja, a túnica, que fala na outra Bíblia, e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Observamos que, independente da autoria da Bíblia, nós temos uma tradução bastante similar, que fala sobre os escribas, que nós podemos trazer e devemos para a nossa realidade atual. Porque muitas vezes quando em um templo religioso a pessoa lê e fala dos escribas, só fica se reportando, se rememorando aquela situação que ocorria há 2000 anos dentro da comunidade judaica na qual Jesus estava inserido. Portanto, é um erro isso. Temos que trazer isso para a nossa realidade atual. Quem serão os escribas de hoje? Hoje existem os escribas? Sim, existem, e eles são muitos e estão espalhados. Eles não fazem parte de uma religião específica. Eles estão em todas elas. Infelizmente, estão em todas elas. Os escribas são justamente aqueles líderes religiosos que têm mais altivez, que querem mais aparecer do que levar uma mensagem de amor, de carinho, de mudança e de evolução para as pessoas. São que nem sepulcros caiados por fora, vestidos de uma beleza, ou seja, aquela sua longa túnica, mas são podres por dentro. São os copos que estão limpos por fora, mas imundos por dentro. E isso a gente vê em todas as religiões, infelizmente. Mas nós temos que ter a capacidade de distinguir o certo do errado, a ovelha do lobo. Então, quando nós nos deparamos e nos colocamos frente a um líder religioso que quer prece paga, oração paga, que pede o seu cartão de crédito ou diz para você: pague 50 para que a sua prece seja mais ouvida, duvide. Duvide, porque esse dinheiro estará indo para quem? Estará indo para onde? Para obras de caridade? Independente de qualquer coisa. O objetivo ali não é uma doação para uma obra de caridade, é a prece. E se a prece está sendo paga, ela não tem valor. Ela não tem valor nenhum, pois não se pode traficar com as coisas divinas, com as coisas de Deus.
Aquilo que nos foi dado de graça tem que ser repassado de graça. E a bondade, a caridade, ela tem que ser gratuita. Eu não posso dizer para uma pessoa, sendo um líder religioso, me dê tanto e para ti farei tais preces. Essas preces não têm valor. Essas preces não podem ser consideradas uma prece de verdade, pois a prece de verdade ela sai de dentro do coração daquele que faz. E outro mais. Quantas palavras nós devemos fazer para uma prece ser válida? Muitas palavras? O próprio Jesus disse, não é pela multiplicidade das palavras, porque o próprio Deus que está no céu já sabe de tudo o que precisa. Mas Ele quer que nós entremos em sintonia com Ele para nos elevarmos. Então não é a multiplicidade das palavras que fazem com que uma prece seja válida ou não. Não é pouca, não é muito. Se forem muitas palavras, por que falaremos poucas? Então uma prece curta, do tipo, meu Deus, me ajude, ela não tem valor? Só serão válidas preces longas, longas e longas com palavras lindas e rebuscadas? Deus, então, se assim o fosse, estaria delegando a nós apenas o significado de que não importa o seu sentimento, importa repetir, feito um papagaio, diversas palavras, 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 palavras e palavras. Mas não é assim. Da mesma forma, se fossem poucas palavras o importante, para que falarmos muitas? Nessa situação, nós temos que também ver. O que importa não é se vamos falar muitas palavras ou poucas palavras. O que importa é traduzirmos o nosso sentimento que temos dentro de nós em palavras que nós mesmos nos sintonizemos com o Criador, com Deus, com Jesus, para aquele o qual nós dirigimos a nossa prece. Se precisamos fazer uma prece longa, mas sentimos dentro de nós, no escondido de nosso quarto ou de nosso silêncio, a necessidade de fazê-la, por que não? Sim, faça. Se temos um pouco tempo ou não sabemos nos expressar, mas estamos em sintonia, podemos fazer do jeito que melhor nos agradar. Então, não importa se são muitas palavras, não importa se são poucas palavras. O que importa sempre será a sintonia, o sentimento, o que você quer dizer. Não importa repetirmos 10, 20, 100 vezes um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não importa. Porque a repetição obrigatória não significa nada para Deus. Porque é apenas cumprir tabela. Uma pessoa que repete 1000 vezes um Pai Nosso, em comparação com a outra que faz apenas um com puro sentimento, analisa cada fato e busca se melhorar, tem mais valor do que aquela que fez 1000. Então o que importa não é a multiplicidade, a repetição. Deus não fica contando lá em cima quantas vezes você repetiu uma prece, uma oração ou uma reza. Deus analisa o seu sentimento, o que você tem dentro de você. Se você está com pressa para terminar aquela obrigação e ir embora, ou se você está ali de fato querendo um contato com o nosso Pai, com o nosso Mestre, com o nosso Criador. Então analisemos. Se o que importa é o sentimento envolvido na prece, na oração, na reza, por que pagar? Quando pagamos, estamos delegando a outrem uma responsabilidade nossa. Aquele outro pode fazer uma prece, uma oração, mas ele não estará fazendo por sentimento, por amor. Ele estará fazendo porque recebeu um dinheiro. E os dois estarão iludidos. Tanto aquele que paga, que acredita que vai servir para alguma coisa, pois não vai, tanto aquele que recebe, que acredita que estará fazendo um bem, mas não está. Porque se assim o fosse, somente poderiam receber preces os ricos, que poderiam pagar milhões e milhões, imagina, milhões e milhões pagos por preces. Eles seriam os mais bem-aventurados da terra. Enquanto aqueles que nada podem pagar não as teriam. Não esqueçam, prece é sinônimo de amor, de caridade, de contato com o Ser Supremo. Então, não é admissível pagamento por preces, por orações, em hipótese alguma. Sempre que fizermos uma prece para um amigo, para um irmão, para um companheiro, para um desconhecido que está passando por uma dificuldade,
Nós não fazemos essa prece com amor, com carinho, com devoção e com vontade que ele se recupere e se melhore? É a mesma coisa. Os líderes religiosos não nos podem cobrar preces. Não podem querer dinheiro em termos de prece. Não podem nos ameaçar dizendo que se vocês não fizerem o pagamento dessa quantia, Deus não lhe dará. Por que essa quantia vai para Deus? Não vai. Deus criou tudo, inclusive o dinheiro. Todo o ouro, toda a prata, todo o diamante, toda a riqueza que o ser humano cria e dá valor a ela, porque o ouro é um ferro, é um metal, melhor dizendo, como outro qualquer. O diamante é uma pedra, um mineral, como outro qualquer. Nós, humanos, é que atribuímos valor a essas coisas. Elas não vêm naturalmente taxadas com valor. Nós é que criamos e damos valor para essas coisas. Pode ser que em outro planeta isso não tenha valor de nada. Nenhum. Seja em grande escala a produção e os estoques planetários, como aqui o ferro é. Então, tudo é de Deus. Então, um papel, um Pix, um cartão de crédito, um débito para uma igreja, para um líder religioso fazer uma prece, nos dar um terreno nos céus? Não, meu amigo. Não é assim que funciona, não adianta. Aquele que compra o seu terreninho no céu, o seu lote no céu, que tenta barganhar com Deus, que tenta dar-lhe seu dinheiro, sinto muito, mas você está sendo enganado. Está sendo enganado pelo seu líder religioso. E cabe refletir, pois se ele te engana nisso, pode estar te enganando em muitas outras coisas. Não existe compras com Deus, não existem tratos com Deus. Deus está acima de tudo isso. Não existe Deus, me dê isso que eu faço aquilo. Deus, se tu me deres isso, eu faço aquilo. Não existe. Deus é dono de tudo. Nós somos pequenos demais frente a Deus. Então não existem possibilidades de barganha com quem nos criou e criou todo o universo. Porque eu faço aquilo se tu me deres isso. E para quem interessa isso para ele? O que você tem a oferecer não é seu. Nada é seu. Seu trabalho não é seu, seu dinheiro não é seu, sua casa não é sua, seu carro não é seu. Parou para pensar nisso? Tudo isso já existia antes de você existir e vai continuar existindo por toda a eternidade, porque tudo isso é obra de Deus. Então não existem barganhas, não funcionam preces pagas, simplesmente porque qualquer coisa que nós pudéssemos fazer materialmente falando já é de Deus. Agora, existe uma coisa que agrada a Deus: a caridade, o amor, a entrega ao próximo. Deus, por favor, ajude aquela pessoa que está doente. Você está de fato compadecida. Mas outra coisa, isso vai ter valor quando você estiver fazendo em casa, na sua casa, escondidinho, sem ninguém ver. Porque se você estiver fazendo na frente daquela pessoa que está ali, não tem valor. Porque normalmente vai ser para aparecer, que nem os escribas que tinham várias palavras para se colocar sempre no topo. Pode ser como um levantamento de moral para aquele que está escutando aquela prece naquele momento, para ele se sentir contagiado, ganhar forças e psicologicamente se reerguer. Porém, para você não tem valor nenhum. Porque você ali já está colhendo o fruto de estar no ponto, de estar no ápice, de estar sendo exaltado na matéria. Depois de fazer isso, se fizeres, recolha-se em sua casa, medite, faça uma prece de fato muito forte e valorosa, pedindo a Deus que ninguém veja você onde você está, que você peça por essa pessoa, de coração. Aí sim vai ter valor. Aí sim Deus mandará seus emissários para acolher e ajudar essa pessoa na medida de suas necessidades e na medida do equilíbrio de suas provas e expiações. Então, meus irmãos, tudo que envolver religião e seja pago, fuja. Tanto em igrejas evangélicas, quanto na igreja católica, quanto nos locais espiritualistas e espíritas. Em qualquer lugar que envolver dinheiro, fuja, pois não é um lugar adequado e correto. Deus não precisa de dinheiro. A tal proibição de Moisés no Antigo Testamento, no Torá dos judeus, é devido justamente a essa questão da grana,
da compra, pois naquela época havia muito interesse de se consultar espíritos para prever o futuro, para saber quando se planta, para saber quando se faz isso, se faz aquilo, em troca de dinheiro. Portanto, espiritualmente falando, com relação às questões espiritualistas, fuja sempre que houver questões financeiras envolvidas. A predição do futuro não é algo que deve ser feita, simplesmente porque o futuro não existe. O futuro não foi construído. Podem existir várias bifurcações. E aquele que vem a ti por dinheiro, querer te dizer o que vai acontecer ou não no futuro, apenas está levando seu dinheiro. Apenas está te iludindo. Não é um espírito sério que está ali falando contigo, pois qualquer espírito sério jamais se presta a esse tipo de trabalho. Porque eles todos sabem que a matéria não significa nada, que nós aqui deixaremos tudo e partiremos para o plano espiritual sem levar nada, a não ser nossa caridade, nosso amor, nosso estudo e nossa evolução, nosso engrandecimento. Portanto, preces pagas de nenhuma cepa servem. Nenhum tipo servem, nenhuma qualidade servem. Ir fazer uma entrega a um espírito que te disse, que te prometeu algo em troca de outra coisa, também não tem validade. Também não tem validade, porque se ele precisa de algo material, já denota e já apresenta ali a inferioridade evolucional dele. Já mostra que ele precisa da matéria, que ele tem um apego à matéria. Mas aqueles que são elevados não precisam de nada disso. Aqueles que são elevados já compreenderam a essência de Deus, já compreenderam que a nossa vida é maior do que tudo isso e que a nossa estada aqui na Terra é apenas um rápido relâmpago frente à nossa eternidade. Então, portanto, questões materiais não interessam a ninguém que seja evoluído. Não interessam. Não interessam a ninguém. Sempre que envolver bens materiais, ofertas, entregas, dinheiro, cartão de crédito, pensem duas vezes. Não estamos tratando com pessoas sérias. Tanto se forem pessoas vivas encarnadas, quanto se forem espíritos, pessoas desencarnadas. Barganha, dinheiro, oferendas jamais estarão relacionadas com boas práticas no nosso campo evolucional. Portanto, preces pagas, meus amigos, fujam delas, pois não é o nosso caminho. Oferendas e ofertas não é o nosso caminho. Independentemente do segmento religioso que nós seguimos, temos que ter em nossa mente que dinheiro e religiosidade não andam um ao lado do outro. Não se combinam, não se entrelaçam. Você quer fazer uma ajuda, uma caridade? Faça. Faça por si. Compre cestas básicas e doe. Ajude aquele que precisa. Ajude o lar, vá até a casa da pessoa e vê o que ela precisa e faça essa doação. Ajude, ensine, dê trabalho. Ensine a pescar e não a dê o peixe pronto também, se for possível. Claro que temos que muitas vezes atender nossas necessidades primárias, básicas, para poder conseguir pescar o nosso peixe, ou seja, ter força antes disso. Mas sempre que possível, dê o trabalho, dê o emprego. Porque, inclusive, a esmola ofende aquele que recebe de bom grado, porque ninguém gosta de receber uma esmola. Se sente mal, a não ser que sejam aqueles que fazem isso por profissão, que gostam de evitar o trabalho, de evitar a fadiga. Mas, nessa questão de preces pagas, sempre que houver qualquer intercâmbio espiritual, qualquer que seja, ele não pode envolver dinheiro ou bens materiais. Se houver uma entrega de qualquer valor que seja, fuja, pois não é um lugar adequado. Deus não faz barganha. Espíritos evoluídos e de luz não barganham. Essa questão de prever o futuro em troca de tanto,
Não é assim que funciona. Aqueles que estarão ali dizer algumas coisas que podem até prever coisas óbvias na sua vida, lhe dirão para lhe apegar e fazer com que você acredite. Mas não tem poder para nada, porque o poder emana sempre de Deus, nosso Pai, Criador, Superior. Portanto, sempre que houver qualquer tipo de vínculo com dinheiro e religião, saiba que estão tentando te explorar, que estão tentando te extorquir. Deus não quer seu dinheiro. Deus não busca seu dinheiro, porque tudo que ele quiser é dele. Querer comprar Deus, pagar Deus por algum serviço, é diminuir o poder de Deus. Aqueles que tanto acham que Deus é poderoso, isso, aquilo, outro, e de fato é, querer pagar Deus por alguma coisa é duvidar do poder de Deus. Então, meus amigos, preces pagas é inadmissível em qualquer templo religioso. E para aqueles que seguem o Espiritismo, a mediunidade é gratuita. A mediunidade é um bem dado pelo nosso Pai Celestial para que aquelas pessoas que possuem este, vamos dizer, dom, este talento do intercâmbio com o universo espiritual, possam utilizá-la estritamente para fazer o bem ao próximo, tanto encarnados quanto desencarnados. Jamais como objetos de previsões, de descobertas, de profecias. Não, isso não é espiritismo. Isso não é, nunca foi e nunca vai ser espiritismo. Isso é o que Moisés condenava no Antigo Testamento. E nós devemos condenar. O que Moisés disse, não fazeis consultas, sim, ele está certo, sim, certíssimo. Não devemos fazer consultas aos espíritos em troca de dinheiro, querendo saber o que vai acontecer no nosso futuro. Não devemos querer fazer barganhas para que aconteça algo tal ou tal. Isso não é espiritismo. E isso o espiritismo condena da mesma forma que Moisés condena. Então, me explica melhor isso, porque eu vejo que nas casas espíritas há conversa com espíritos. Sim, há conversa com espíritos, mas nas casas sérias, nos centros sérios, a conversa que se vem é para engrandecimento. Quando são espíritos superiores que vêm nos ensinar e nos mostrar nossos erros, nossas falhas, para que nós possamos corrigi-los e nos melhorar. Sermos mais caridosos, corrigir detalhes de nossa vida que nos levam para trás ao invés de levarmos para frente. E, quando não são espíritos superiores que vêm por meio de comunicações nas casas espíritas, o objetivo dessa mediunidade é ajudá-los a se desprender da matéria, ver que tudo isso daqui é temporário, ver que aquelas raivas, aquelas angústias, aquelas vinganças que eles querem fazer com determinadas pessoas, não os levam a nada, a não ser mais dor e sofrimento. Então esse é o objetivo único da mediunidade nas casas espíritas. Caridade. Pois fora da caridade não há salvação. Então a caridade ela vem dos espíritos superiores para nós aprendermos e evoluirmos. E nossa, aqueles que são mais apegados à matéria, para que eles possam evoluir. É um ajudando o outro. Agora, dentro de uma casa espírita séria, jamais você terá uma comunicação com o espírito para perguntar, eu vou passar em tal concurso? Pode dar uma ajudinha para eu passar em tal concurso? Não. Esse não é o papel da espiritualidade. O papel da espiritualidade é o nosso engrandecimento moral, porque é isso que nos importa. O nosso engrandecimento material nos será dado de acordo com o que tudo mais fizermos, porque está na própria Bíblia. Buscai as coisas do céu e tudo demais que Deus sabe que você precisa lhe será acrescentado. Então não temos por que ficar pedindo coisas materiais. Deus sabe o que nós precisamos para cada existência. E para cada existência já temos um planejamento. E ele será cumprido.
Então, meus amigos, prestem muita atenção. Preces pagas, orações pagas, rezas pagas, tanto em igreja evangélica, católica, centros espíritas, ou qualquer outro segmento religioso, não lhes trará o fruto que vocês precisam. Só lhes trará dor e decepção quando um dia perceberem que estão apenas sendo enganados. Apenas estão sendo utilizados como fonte de renda. Porque aquilo que é de Deus ninguém pode usar como trabalho. Eu trabalho nisso. Não, você não trabalha nisso. Esse não é o seu trabalho. Conversar com o Espírito para lhe dizer o que vai conhecer amanhã. Isso não é o seu trabalho. Procure capinar um terreno. Procure fazer uma faxina numa casa. Esse sim vai ser o seu trabalho, do seu suor. Jamais a comunicação espiritual poderá ser considerada um trabalho financeiro. Sim, um trabalho de caridade? Bacana. Sem cobrar por ele? Fantástico. Aí você está mostrando um trabalho de amor. Mas quando você cobrar ou aceitar qualquer coisa, você já não estará mais andando no caminho de Deus. Então, Moisés estava certo? Sim. Comunicações com espíritos, com Deus, com qualquer um, focando na materialidade, continua proibido. Não devem ser feitas. Agora, comunicações para fazer o bem, e desde quando Deus, que é todo amor e bondade, que foi exemplificado por Jesus, fazer ao próximo o que gostaria que fizesse para ti, condenaria a prática da caridade e do amor para qualquer um. Da mesma forma, meus irmãos, se algum católico, algum evangélico estiver vendo este vídeo, prestem atenção no momento em que ocorrem certas manifestações espirituais no ambiente de vocês. Vocês muitas vezes tratam aquele ser que aparece ali naquela manifestação como o demônio, como um capeta. Mas demônio e capeta não existe. Porque se existisse, seria Deus que o teria criado. E Deus teria criado o mal? Vamos refletir sobre isso. Deus criou alguém para sofrer e ser mal a vida inteira? Aquele irmão que está ali se manifestando, aquele espírito que está ali se manifestando, que vocês chamam de capeta, de demônio, é apenas um irmão como nós, que não está mais vivo num corpo físico e que muitas vezes está assim com raiva, com vontade de vingança, com dor, com sofrimento. Mas o que ele precisa não é de ser exorcizado, xingado, ou um vá de retro, um satanás, nada disso. Ele precisa de amor. Experimentem, façam um teste. Escondidos, não precisa mostrar para todo mundo. Faça o teste do amor na sua igreja. É difícil pedir para que vocês amem? É difícil pedir para que nós amemos? Mas Jesus falou isso. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ele não disse para amar o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua irmã. Ele disse uns aos outros, independente de quem seja, incluindo a planta, incluindo os animais, a vida espiritual, primeiramente. Então, amai sim os nossos irmãos desencarnados que morreram, estão atazanados e muitas vezes vêm numa manifestação dentro de uma casa espírita, dentro de uma casa católica, uma igreja católica, dentro de uma casa evangélica, uma igreja evangélica. Vem, se debate, xinga. E muitas vezes com orações repetidas, vamos embora, que Deus te liberte, que te liberte, que te liberte. Mas essa libertação pode até acontecer naquele momento, porque a sua fé vai atrair os bons espíritos que eles vão acabar com aquilo. Mas o mal ele só acaba com o esclarecimento, com a orientação. Então tente entender o que esse irmão precisa. Converse com ele. Converse com sabedoria. Não lhe dê trela nem mistifique. Entenda o que ele precisa. E peça junto com ele mesmo ali para fazer uma prece. Ele vai fazer se ele quiser, porque muitas vezes ele precisa dessa prece. Já experimentou? Numa igreja evangélica em que você estiver caído ali, você junta, irmão,
Nós estamos aqui para te ajudar. Você é nosso irmão e Deus está aqui para te ajudar. E Ele vai te levar para um lugar bom, de socorro. Seja onde for, eu não vejo, não compreendo, mas Ele está aqui, os bons emissários dele. Pode chamar de anjos, não tem problema. Os bons anjos de luz estão aqui para te ajudar a melhorar e fazer com que você pare de sofrer. Então, irmão, deixe-se levar por Deus que está aqui nesse momento e se melhore. Tenha fé nisso que você está falando. E você sentirá e perceberá que aquele irmão que ali está se acalmará, começará a compreender. E em breves instantes, sem precisar gritar, ele não mais estará ali. Mas tudo depende da sua fé. Porque há uma passagem na Bíblia em que os apóstolos não conseguiram espantar o demônio de uma pessoa, mas Jesus foi lá e conseguiu. E aí foi perguntado, por que nós não conseguimos, mestre, espantar estes? E a resposta de Jesus foi, falta-lhe fé. Homens de pouca fé, se tivessem a fé do tamanho do grão de mostarda, dirias a essa montanha, saia-te daí e vai para lá. E ela iria. O que ele quer dizer é, tenha fé naquela espiritualidade que te cerca. Porque dentro da igreja evangélica, da igreja católica, existe sim a espiritualidade. Que para vocês são os anjos, mas ela está sim, de fato, ali. Não abandona-nos nunca. E está para nos ajudar. Está para ajudar vocês. Então, quando estiver ali, não agrida esse irmão sofredor. Não xingue, não blasfeme, não chamem de coisas negativas, de demônio. Entenda como um irmão que precisa de ajuda. Então, o primeiro momento de caridade, o primeiro ato de caridade não é só você ajudar aquelas pessoas materiais que estão ali ao seu lado, ao vosso lado, mas começar ajudando aquelas que Deus manda para lhe fazer ver que existe algo além da vida. Fica a pergunta. Ah, mas são demônios. Não, mas fica a pergunta. Por que Deus permitiria só os demônios se manifestarem e não as pessoas? Por quê? Por quê? Se existe a vida após a morte, por que essas pessoas que morrem, que são espíritos, que são almas, não podem voltar e se comunicar? É exclusivo para os demônios? Já pensaram nisso? É algo a refletir. Não, não é exclusivo. Até mesmo, como eu já disse, demônios não existem. É uma palavra pejorativa para aqueles irmãos menos esclarecidos, sofridos e com dor. E se você tratar alguém que sofre com mais raiva, mais dor e expulsar, o problema não vai parar. Agora, trate com amor, entenda a necessidade que essa pessoa, que esse espírito possui. Trate-o com amor. Peça a Deus para o levar para lugares em que eles possam ser ajudados. Jamais os espante com raiva, com palavras malévolas. Então, meus irmãos, a nossa prece, a nossa oração tem que ser com amor, com caridade, nunca pagas. Esperamos que essa mensagem possa fazer abrir os corações e refletir os cérebros de todos aqueles que além, para que saibamos separar o ambiente material que nos cerca do ambiente espiritual, para que saibamos separar a caridade, quando algum espírito se manifesta, que vem tanto para nós em forma de orientação ou de nós para aqueles que sofrem, separar essa caridade daqueles interesses em buscar o saber amanhã, o que será do amanhã. O amanhã pertence a Deus. Esperamos você na próxima semana, aqui nesse mesmo canal, e que essas palavras possam ajudá-los de alguma forma. Até lá!